E lá nesse dia em que Jesus lavou os pés dos discípulos, eles foram participar da ceia, a Páscoa dos judeus. E diz que chegaram numa casa onde eles haviam de comer a Páscoa, e ali, quando estavam reunidos, havia uma necessidade, havia um costume e havia uma necessidade, por causa da caminhada, por causa do rito da purificação, por causa da cultura, eles deveriam lavar os pés. Por causa daquela caminhada, a estrada empoeirada. E quando chegou ali, não havia um servo, não havia um criado, um empregado, para lavar os pés dos discípulos e de Jesus. E quando eles estavam ali para comer a Páscoa, a ceia dos judeus, Jesus deu um tempo, esperando que alguém ou algum deles se manifestassem e fossem dar o seu contributo, no sentido de lavar os pés dos discípulos. Estava ali a água, havia ali o vasilhame, o alguidar para lavar os pés, mas faltava o servo. Faltava alguém que fosse humilde, alguém que quisesse ser o maior. Só tinha gente ali querendo ser o menor. Porque no conceito de Jesus, quem quer ser servido é o menor. No conceito de Jesus, quem quer ser superior é o menor. A forma de Deus olhar para nós é diferente daquela que o mundo nos vê. Quando nós queremos crescer para o mundo, nós diminuímos para Deus. Quando nós, diante de Deus, nos diminuímos e nós queremos ser servo, então nós crescemos. Nós passamos a serem pessoas importantes. Nós passamos a ser pessoas que têm privilégio de servir, privilégio de fazer as melhores coisas dentro do reino de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos descer. Nós precisamos nos humilhar. E como não havia ninguém, até então, naquele momento, preparado para fazer esse trabalho de pessoas grandes, que era servir, Jesus olhou para o lado, esperou que eles se manifestassem, ninguém se manifestou. Então Jesus lança as mãos a lavar os pés dos discípulos. E quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, eles emudeceram, porque Pedro tinha um conceito tão errado a respeito do serviço, tinha um conceito tão errado a respeito do serviço cristão, que Pedro disse: o Senhor nunca me lavará os pés. O Senhor nunca vai lavar os pés, que isso é uma humilhação. Ele estava dizendo: eu, que sou menor do que Jesus, ele estava dizendo isso, não lavei nem os pés dos meus irmãos, porque eu não quero ser inferior a eles. Era isso que ele pensava. Se eu lavar os pés de Tiago, eu vou ser julgado como inferior a ele. Se eu servir a Pedro, eu vou ser tido como inferior a ele. Este conceito levou Jesus a dar-lhes uma lição de humildade, uma lição que marcou a vida deles e marca também a nossa vida. Diz que Jesus lavou os pés, e quando Pedro recusou ser lavado, Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Você precisa aprender e precisa de uma lição, você precisa ser humilde. E quando Jesus falou que ele não teria parte com ele, ele disse: eu não somente os pés, como a cabeça, o corpo todo. E Jesus diz: quem já está limpo, basta apenas lavar os pés. E vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E diz que Jesus lavou os pés dos demais discípulos. Todos eles calaram. E Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, que era o serviço do servo, do criado, do escravo, Jesus voltou à mesa, sentou-se e perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Certamente, ainda lá havia alguma questão entre eles, dizendo assim: sim, entendemos que o Senhor também pode lavar os pés nossos. Mas Jesus não estava dizendo isso. Jesus diz assim, versículo de número 13:
vós me chamais de mestre, de senhor e de mestre. O mestre, para os judeus, era o rabino, era o principal líder deles, era a pessoa mais importante dentro da cultura israelita. O mestre era o professor de teologia do sistema, era aquela pessoa que eles veneravam e respeitavam. E o conceito que eles tinham de Jesus era que Jesus era esse mestre, que ensinava-lhe todas as coisas. Jesus diz: como vocês me consideram mestre e senhor, e faz bem, porque eu sou. E se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também devias e deveis lavar os pés uns aos outros. Ou seja, se eu vos dei o exemplo de humildade, se eu coloquei na condição de ser o vosso servo, vocês também precisam servir uns aos outros. Quero dizer para os irmãos que esse conceito de Jesus, de serviço, ele vem de encontro com a nossa necessidade e muitas das vezes choca com aquilo que nós conhecemos e aprendemos ou vivemos. Há muita gente na igreja, e eu não estou dizendo só aqui em Albufeira, eu estou dizendo no modo geral, há muitas pessoas que não foram chamadas, não estão preparadas para servirem. Há muitas pessoas que querem ser servidas. Há muitas pessoas que, se tiverem um ato de humildade, para elas é um ato de inferioridade. Mas humildade e inferioridade não tem nada a ver uma coisa com a outra. A humildade dignifica a pessoa. Uma pessoa humilde, ela torna-se digna. Uma pessoa, quando ela é humilde, ela, ao invés de ser diminuída, ela é exaltada. Jesus disse que aquele que quiser se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Então, a humildade exalta as pessoas. E se nós tivéssemos mais dessa humildade, as coisas seriam muito melhores. Nós seríamos muito mais alegres, nós seríamos muito mais felizes, nós seríamos muito mais, viveríamos muito mais em comunhão, nós estaríamos muito mais juntos, nós teríamos muito mais prazer em estar juntos. Mas porque falta humildade, há pessoas que são capazes, ainda hoje, no nosso tempo, depois de tanto ensinamento, porque hoje todo mundo tem direito e tem condições de ter uma Bíblia em casa. Qualquer pessoa hoje pode comprar a Bíblia, vende até nos jornaleiros Bíblia. Qualquer pessoa tem acesso à palavra de Deus hoje. Os meios de comunicação informam. Mesmo assim, nesse tempo, ainda há pessoas na igreja que são tão orgulhosas que é capaz de entrar na igreja e nem cumprimentar o seu irmão. Há pessoas que são tão vaidosas, tão orgulhosas, tão grandes, ou seja, tão pequenas no conceito de Deus, grande para o mundo, que é capaz de estar na igreja e ter inimizade na igreja, não comungar com o irmão, com a irmã, sentar separados, viver separados, fazer pouco das pessoas, achar que são superiores às pessoas. Este conceito não é conceito de igreja. O conceito da igreja é que haja comunhão entre nós e que nós consideremos os nossos irmãos superiores a nós e nunca inferior a nós. Quando eu estou crescendo espiritualmente, eu estou diminuindo perante Deus e crescendo ao mesmo tempo. Quando eu me considero superior aos meus irmãos, ao ponto de achar que eles são menores do que eu estou me afastando do preceito e dos princípios que Deus estabeleceu para a minha vida. O que Deus quer de nós é que nós arregacemos as mangas, joguemos água na bacia e lavemos os pés dos nossos irmãos. Só assim, diz Jesus, eu serei grande. Eu serei primeiro, eu serei o maior. O conceito de Deus, para nós como igreja, é que eu fui chamado para servir. O irmão e a irmã foi chamado para servir. E você não é superior a ninguém. Você não é maior do que ninguém. E se você quiser ser o maior dentro do conceito de Deus, você tem que passar a servir os seus irmãos. Se eu quiser ser maior, eu tenho que servir os meus irmãos. As pessoas têm uma visão assim, o pastor é
o líder lá da igreja, o pastor é o maior da igreja, o pastor é o menor da igreja. O pastor, todo mundo manda no pastor. Pastor, ninguém manda no pastor? Manda. O pastor vive por causa da igreja. Se não tiver igreja, não tem o pastor. O pastor sozinho não vai pastorear quem? E para que Deus levantou o pastor? Para servir a igreja. O pastor foi chamado para servir. Então, o pastor é o menor da igreja. Alguns pensam que é o maior, está certo. Que alguns, por causa do privilégio que Deus concede, porque ele é o menor, então ele passa a ter privilégio. Porque ele passa a ter privilégio. E por causa do privilégio que ele tem, alguns acham que é superior a todo mundo. Não cumprimenta todo mundo, não fala com todo mundo, não vai na casa de todo mundo, não pode misturar com todo mundo, tem que ter grupos separados, pessoas separadas, não é com esse nem com aquele que eu falo, eu sou diferente, eu tenho que ter a minha separação, eu não posso estar junto, tem que ter limite. Essas pessoas pensam essas coisas. Mas o pastor é o menor da igreja. E ele é o servo de todos. Da criança ao mais idoso, o pastor está ali para servir. Uma criança, quando tem necessidade na escola dominical, na igreja, o pastor está lá para servir. O pastor tem que ficar preocupado com a criança. Olha, eu estava vendo aqui esse calor, as crianças aí chorando e outras coisas, eu estava pensando, e o cultinho das crianças? Porque esse tipo de dia estão lá fazendo o culto, por quê? Porque o pastor está preocupado com as crianças, o pastor tem que servir as crianças. Se o pastor entender que ele é o maior da igreja, as coisas vão tudo para baixo, porque o pastor foi chamado para servir a igreja. Não quer dizer que o pastor, por ele ser servo, vai ser pisado, sapateado, pisoteado por aquelas pessoas que não têm princípio. Não é isso também, né? Mas o pastor foi chamado para servir, para estar servindo aos irmãos,